bula. Bom dia, and welcome to episode 77. Our guest is an unlikely activist, a dedicated listener who values learning over winning arguments. Raised in a mixed cultural family, she's driven to explore and expand her cultural knowledge, fostering a deep appreciation for diverse perspectives. So please welcome to Kabula, the soft-spoken juggernaut, Ximena Galero. Eu não roubei coisa de ninguém, desculpa lá muito. Há muito boato, há muita poeira nisto tudo, mas muita poeira. Oh my God, my God, my God. O que se pode fazer para travar esta onda de violações sexuais? Quando ser apanhado, é só pegar, sabe? Cortar bicho. Eu campei aí, feliz numa entra. Nós não queremos homem de catismo. Nós, porque somos adultas, queremos homens que têm bom comportamento e costumam realizar a pessoa. Como eu assim, tá me vendo? É bem grifada, pele bem macia. Have you experienced, tipo, going to the curandeiro? Não. Nunca? Não. Então, que eu vos explico. Tu também não? Maybe. Ok, tá bom. Anyway, my experience de ir ao curandeiro foi, by the way, eu não fui porque eu quis, eu fui porque me levaram. Minha mãe me levou. Eles dão-te umas ervas, tipo, que tu tens que pôr numa bacia, né, com água quente. E depois tens que fazer bafo com essas ervas. Então, tu, exatamente isso. Levas a capulana, tens que tirar a roupa toda, sentas na esteira com um... Ai, como é que chama? Aquele balde. Balde, ok. Com um balde e fazes assim e ficas a fazer bafo das disgusting things. And supposedly isso tira o espírito de não sei o que é que é. Ah, ok. No meu caso, eu aparentemente tinha um marido espiritual, you know, encalhada nunca vou ser, obviously. Porque Já começaste com o marido. even if the people alive don't want me, tipo, the dead do, apparently. Então, então tens de fazer aquela cena, o bafo e tal. Opa, é horrível, guys, porque, tipo, é quente. Tipo, o sítio onde tu estás é quente, porque verão em Moçambique é quente. Depois tens de fazer bafo e estás ali naked e é muito desconfortável. É muito desconfortável, não vou-vos mentir. Mas trabalhou? Did it work? I don't know. Pá, eu acho que a cena do curandeirismo, no fim, eu acho que tem alguns fundamentos, tipo, like, herbologically, vamos ali assim dizer. Eu acho que tem, tipo, ervas. Por exemplo, eu tenho eczema. Eu sempre tive eczema e eu tomava banho com infusão de beijo da mulata. Beijo da mulata tu encontras anywhere em Maputo. Yeah. You know? É só se estás a andar assim na rua. São aquelas flores lilás, brancas, rosas. São essas? Sim. Eu por acaso não conheço. I can pull it up for you. That's fine. Keep Yeah. going. Keep Mas going. então fazíamos infusão com beijo da mulata que acalmava a comichão, né? Porque o eczema é uma cena que é tipo um ciclo vicioso. Tipo, tu coças e faz mais comichão e tu ficas mais nervosa porque está a fazer comichão e coças mais. Então, it's like a cycle. Enquanto tu não acalmares a tua pele, tipo, não, it's not gonna work. E então eu tomava banho depois do banho, minha mãe dava-me tipo umas canecas, eu fazia beijo de mulata, calma. E, por exemplo, outra coisa que é muito, muito nice é eles chamam água de alface.
Sim, isso já Água de alface para baixar a tua tensão. E a flor de maracujá, tu podes drug someone com flor de maracujá. É muito forte. Tu fazes uma infusão e nessa água e dizes que é uma água com o sabor. E tipo, dás alguém, a pessoa dorme, like, tira e queda. Então eu acho que quando tu vais estudar, mais ou menos assim, tirando a parte tipo do ritualismo e não sei o quê, tirando essa parte, quando tu vais ver quais são as ervas e não sei o quê, eles até podem dizer that it's to keep the spirits out. Quando falam de remédio da lua, tu vês que muitas crianças que tomaram remédio da lua sofrem menos de cólicas. Então, eu acho que tem fundamento, mas I think que as pessoas vão muito pelo mais o espiritualismo. Okay. E eu acho que tem fundamentos científicos que nós podemos aproveitar, principalmente num mundo em que estamos toda hora a ingerir químicos. Toda hora a ingerir químicos, desde o café até o refresco. Refresco. My coffee, man. E como a Ximena, como trabalha nessas cenas de reciclagem e não sei o quê, então ela, mais do que nós, até deve saber que nós not only pollute our bodies, we also pollute tipo our environment. Mas isso foi um segue. Estou impressionado, hein? Esse foi um segue. Recycling. Vai entrar. Mas agora só estamos a ver lá, nós os hosts é que estamos a falar, vamos deixar a Ximena aqui. Mas foi good. Temos a Ximena in the house, Kubula. Eu estou a ver a tua camisa a dizer dicas da Ximena. Isso também é o teu profile no Instagram, não é? Que o Hugo não sabia, ele só soube because I sent it to him. Sim, mas Kubula é isto. Não, mas a sério, Kubula, às vezes temos guests que, bom, já ouvimos uma música ou já ouvimos falar de algum evento ou de algum serviço ou produto que eles já lançaram ou já promoveram e então eu gosto quando tem guests que não conheço nada, porque eu estou aqui também para aprender. E espero que vocês que estão a ver isto e estão a ouvir também gostam de ouvir Kubula por causa disso. Let's learn. Então, Ximena, és moçambicana, born and bred, só saber um pouco de quem tu és, de Maputo, Nampula, Tete, Quilimane, Nacala. Sou moçambicana, de Maputo. Okay. Nasci e cresci cá. Quanto à minha vida pessoal, nasci, cresci cá, já conheço quase todo Moçambique, só não conheço a província de Tete e de Sofala. Conheces muito mais do que eu. Muito mais, eu então. Já deu para visitar, já joguei futebol também em quase todas as províncias. Então... Futebol em termos de... Futebol em termos de tipo não profissional, mas futebol federado, né? Sim, jogava para a Costa do Sol. Nice. Mas 11, né? Sim, 11. Ok. É que nós também estamos habituados, maninho. Eu acho que o nosso meio sempre foi mais do futebol de salão. Sim. Estás a ver? Então o futebol de 11, eu nem sabia que o Costa do Sol tinha uma equipe feminina. Tem. Não sabia já há também. muitos anos. Já? Eu jogava em 2014 para o Costa do Sol. Uau. E como é que foi essa experiência, pá? Tipo... Foi excelente. Foi uma das melhores experiências que eu já tive em toda a minha vida. É um mundo completamente à parte daquilo que a gente vive no dia a dia na cidade de Maputo. Lidas com todo tipo de pessoas. E foi uma experiência, sinceramente, fez grande parte da minha infância, adolescência e ensinou-me muito. Obviamente eram todas mais velhas, inclusive os treinadores, né? Mas as jogadoras eram todas mais velhas. Eu era mais nova
da equipe e deu para aprender muita coisa. Não só em termos de futebol, mas de convivência, cultura moçambicana. Eu não tive cultura moçambicana em casa, de todo. Tive cultura moçambicana na rua, onde eu jogava futebol, com as pessoas com quem eu lido todos os dias, faculdade, colegas de trabalho, viagens, é onde eu tive cultura moçambicana. Fico um pouco triste porque acho que em casa deveria ser o local onde tu encontras-te culturalmente, né? Mas tenho uma família diversificada e esse é um dos pontos negativos de ter culturas diversificadas em casa. Mas com vontade e com vontade de conhecer melhor o teu país e a tua cultura, de onde vens, a gente temos alcance, temos ao nosso alcance essa oportunidade. É só mesmo a gente procurar as fontes certas, principalmente é importante porque há muitas pessoas que inventam muitas coisas, principalmente na nossa cultura africana, onde não temos muitos livros e muita coisa escrita com relação à cultura e ao passado, mas vais buscando aqui e ali, vais juntando as coisas, vais filtrando as coisas que fazem sentido e assim chegas àquilo que é a tua cultura, né? Tu estavas a dizer que tens uma família maninho diversificada. Tipo, quando tu dizes que não aprendeste sobre a cultura moçambicana, qual foi a cultura que foste mais exposta? Tipo, em casa? O que ou mesmo foi uma cena tipo de não pegaram nenhuma cultura assim específica, foi mais uma cena mais geral? Exatamente, foi muita mistura. Tive a cultura moçambicana misturada com a cultura francesa. Eu estudava na escola francesa, que hoje é Liceu Gustave Eiffel, e a maior parte do meu tempo eu passava na escola, né? E em casa, a cultura moçambicana não é, até hoje, não é forte, não é uma coisa muito forte. Os meus familiares já são da época com mentes mais abertas, então aquela cultura rígida, né? Que tu encontras à volta com teus amigos que têm tanto pai quanto mãe moçambicano e toda a família moçambicana, tu vês que em casa não é como se não estivesse em Moçambique. Não foi transmitido aquela rigidez toda, vamos assim dizer. I relate. I relate. Do you relate? I relate, 100%. I relate. Tudo que ela está a dizer. Porque, por exemplo, eu vejo minhas amigas, né? Eu tenho amigas minhas melhores amigas que têm aquele fundo cultural bem pesado. E eu, como mulher, há certas coisas que nunca me foram impostas em casa. Tipo, que foi um desastre quando eu fui viver sozinha, digo já. Porque, tipo, eu acho que isso também foi um bocado de mimos, mas, tipo, a minha mãe nunca fez questão, assim, que eu, por exemplo, aprendesse a cozinhar, estás a ver? Tipo, nunca foi... quer dizer, eu dou graças a Deus que eu odeio cozinhar, mas eu só digo que, tipo, para mim, para eu fazer, quando eu saí de casa, para eu fazer arroz, e eu deixei de dar, eu comecei a dar, aliás, mais valor tipo, às comidas que faziam dentro de casa. E foi aí que eu notei que a cena cultural, não falo só, tipo, de caril de amendoim, não sei o quê, mas, tipo, normalmente as pessoas da minha idade sabem fazer caril de amendoim, sabem fazer matapa, sabem, you know? Yeah. E mesmo a cena da língua, tipo, eu nunca fui exposta a maninho xangane. Mas eu hoje fico frustrada porque eu estou a andar na rua e eu não estou a entender o que as pessoas estão a dizer. Na verdade, a língua local de Maputo é ronga, não é xangane. Ah, é? É ronga? Sim, xangane é de Gaza. Ah, é?
Não fazia a mínima. Vê lá. Eu não fazia a mínima ideia. Tu também não sabias? Eu devia saber, porque a minha família é de Gaza. Quer dizer, lado do meu pai e lado da minha mãe, Inhambane. Dizem que o Xangana sobressai muito aqui na província porque muitas pessoas de Gaza vêm para a província e os rongas, os naturais da província de Maputo, são mais tímidos e os naturais de Gaza são pessoas mais extrovertidas. Então o Xangana sobressaiu muito na província de Maputo por causa disso. É o que dizem, né? Mas faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Eu não... Eu, por acaso, eu nem sabia que aqui que Xangana não era de Maputo. I had no idea. Só para tu veres. Yeah. Então, mas Xanganas são de Gaza. Yeah. Nós somos marrongas. Really? Sim. Yeah. Tu sabias? Isso eu sabia, porque tenho bradas que já... Porque eu tenho 2 filhas, então tenho bradas que já... as tuas filhas são umas xanganas. Yeah, they are. São xixavas, so, boom. Mas diz-me uma cena. Gaza é melhor província. Já ouviste essa música? Não. No, anyways, let me not sidetrack. Focus, Actually, eu sei que a nossa guest é a Ximena, mas eu queria te fazer uma pergunta, porque agora you brought something very, very important to the table that I think we should address. As tuas filhas, tu vais incutir nelas isso que os nossos pais não incutiram em nós? Essa cena cultural moçambicana, tu vais... Vou tentar. Eu não posso dizer que vou fazer, vou 100%, vou tentar. É por isso que eu estou a regressar agora para Moçambique, viver em Moz. The Challenge, The Concrete Jungle, que eu chamo. The Wild West, que algumas pessoas chamam. Porque viver aqui, né, it's not easy, não é fácil. Em muitas... Né, também isso podemos fazer um outro podcast a falar por causa das razões porquê. Mas eu posso dizer que vamos tentar. Eu gosto do facto que a minha filha primeiro fala português. Nós temos estado a viver em África do Sul, então ela sabe inglês, sabe falar inglês. E ela também já aprendeu, já tem o português, porque a mãe dela fala português. E eu falo inglês. Então ela apanhou as 2 línguas. Great. Agora, em termos de línguas locais ou tradicionais, né? Isso é uma coisa que eu acho que triste que nós não temos. Por exemplo, vou pôr assim, na África do Sul, uma coisa que eu, tipo, não é bem estou com inveja, mas estou tipo, I wish, né? É que eles nas escolas têm as suas próprias línguas tipo tradicionais. Sim. Tu podes aprender nas escolas, né? E cá o quê? Português, depois o quê? É que nem há aulas. Eu nunca I never came across. Depois é inglês. E soon talvez vai ser Mandarin. Quem sabe? Da maneira que estás a ver? Da maneira que o mundo está a andar. Mas estás a perceber que até tive esta conversa com uma senhora sul-africana que batemos um papo a falar sobre isso, que mesmo os filhos dela estão a aprender Zulu na escola. Estás a ver? Então eles vão aprender inglês, vão aprender Zulu. Afrikaans era por causa da apartheid, que muitas pessoas aprenderam Afrikaans, né? Tinham que aprender. Mas agora o Zulu, Chitsonga e várias outras línguas sul-africanas tu podes aprender na escola. E nós não temos isso, infelizmente. Tu tens que ir para uma NGO que estão a oferecer, tipo, ou estão para tu teres aulas de Xangana, tens que ir para uma NGO ou tens que ir para um sítio ou uma organização, associação para tu. Tipo, mais é triste, internacional. Né? É estranho que são os de fora que estão a tentar fazer com que a língua não morra, porque o grande problema de tu não. Isso estavas a dizer, que nossa história é muito oral, né? Sim. Então, se tu não escreves
e a história é contada numa língua que tu não percebes, a história fica perdida. Yeah. Right? E como nós não temos o hábito, mas é uma cena africana, nós não temos muito o hábito de escrever as coisas. It's not really. Não é, nós somos mais, sempre fomos a cena de contos, sentar, Falar com bula. Falar com bula, you know? E é interessante porque nós não temos muito uma roda agora familiar. Por exemplo, eu não tenho uma roda familiar em que a gente senta e tem os mais velhos, tipo, just a falar o que nós estamos a fazer agora. Tu teres umas conversas com os como é que se diz? Anciões da tua família, you know, and actually enjoy tu sentares Ouvir e ouvires as histórias. Eu estava a assistir o podcast da Luísa Diogo. Não sei se viste, não viste o podcast da Luísa Diogo? Recomendo. Com a GA. Sim. Viste, Recomendo, né? A história que ela contou de como ela nasceu e não sei o quê. Diz-me lá qual foi a última vez que tu sentaste com alguém que te contou uma história dessas. Que te contou uma história dessas de bro, não tens isso. Olha, eu aprendo mais sobre a cultura moçambicana e sobre os anos passados de Moçambique com pessoas de fora. Senhoras mais velhas que eu considero como tias, praticamente, que não são da minha família, mas são as pessoas que me ensinam mais sobre Moçambique e sobre as histórias do passado do que dentro da família. Mas eu acredito também que hoje em dia os mais velhos têm receio de contar histórias, porque há tanta informação na internet e coisas, e hoje nós temos o hábito agora de questionar muito, enquanto antigamente, quando sentava alguém para contar história, ninguém falava, ninguém perguntava nada. Pois. Então, hoje em dia, eu acredito que as pessoas mais velhas têm medo de ser perguntadas, porque são histórias que eles também, ouviram. Não sabem se vão conseguir responder ou não às perguntas. Então, em algum momento... E às vezes são histórias tristes que eles não querem, tipo aquela coisa de não quero lembrar disto, não quero falar disto, não quero, tipo, faz um bloco dessas memórias. Tu achas? Eu acredito que sim. Não estou a dizer tipo em todos os casos, mas estou a dizer que em alguns casos sim. Eu concordo com a Ximena. Eu com certeza acho que nós agora já não temos aquela, how do you say, like, aquela estima, I don't know how you say, tipo, não é bem, é consideração, né? De sentar e talvez não criticar que nós somos mais worldly. Então, quando a gente às vezes ouve a história, nós estamos a tirar conclusões muito na cara das, tipo, face value. E não estamos, tipo, a ver, por exemplo, a moral da história. Né? Nós estamos tão focused em discredit porque não tem fundamento, porque não é possível que alguém ande 50 quilômetros. You know what I mean? Tipo, há certas coisas que tu gets lost in translation, né? Que tipo, no fim é uma história. Obviously, nós vemos o mundo de uma outra maneira e não acreditamos. Por isso que eu falei há bocado da cena do curandeirismo, do coisa do marido e não sei o quê. Isso é literalmente, people believe that. Eu não acredito nisso. Então, eu quando vou ouvir uma história, tipo, há uns anos atrás, logo eu na minha cabeça estou poking holes. Estou a dizer, isso aí não é possível. You know what I mean? Yeah. E estás a ver? E não vejo que the underlying thing. Estás a ver? E eu agora tenho o discernimento de levar o que a pessoa está-me a dizer e ver, ok, a pessoa está-me a dizer um marido da noite, mas that's what it's called, by the way. Um marido da noite, né? Que não deixa a mulher ter relações, tu ficas com problemas no teu casamento e não sei o quê. Tudo bem, you can name it that, mas eu posso levar isso como something is wrong with me. Eu talvez não estou bem. Talvez estou com ansiedade, estou num momento difícil da minha vida, eu na minha relação não estamos a conseguir acertar, e essa só é uma maneira que
people culturally before would justify certo tipo de comportamento. Estás a ver? Então, em vez de tu logo dizer, isso não é possível, tipo, obviously, não tenho nenhum marido que vem dormir comigo à noite. Wow. Espiritual, I mean. You know? Mas you know, tipo, a gente também tem que tentar descontar um pouquinho e ouvir as histórias não para acreditar, mas para preservar aquilo que é a cultura. Porque os gregos também tiveram a mitologia e eles preservaram, tanto que eu hoje sei mais da mitologia grega do que sei da minha própria cultura. Mas porque eles preservaram essa informação. Não é que eles acreditam nisso, mas faz parte da história. Quando eu estive na Grécia, eu fui ver os templos de Zeus e de Apolo. You know, it's history. It's history, yeah. Então é essa cena cultural que nós infelizmente, em África, nós estamos a perder isso. Mas eu acho que hoje em dia não é só em África, em toda a parte do mundo. Eu já não me lembro de onde eu tirei essa frase, mas é uma frase que mudou o sentido da minha vida e eu uso até hoje. As pessoas hoje em dia, elas não ouvem para aprender, elas ouvem para responder. E quando tu ouves para responder, tu não aprendes nada. Tu estás focado naquilo que tu queres dizer e tu não absorves o que a pessoa está a dizer. Porque o que a pessoa está a dizer tem infinitas... como é que se diz? Interpretações. Então, se tu te focas no que a pessoa está a dizer, na expressão da pessoa principalmente, às vezes, se a pessoa começa a chorar ou sorrir enquanto está a falar, isso fala muito mais do que aquilo que ela está a dizer. Mas quando tu estás focado em responder a uma coisa que tu levaste pessoal, por exemplo, tu já não prestas atenção no que a pessoa está a dizer. E eu acho que isso está a perder-se nas nossas gerações. A gente já não presta atenção no que as pessoas dizem. Queremos responder, queremos mostrar que nós estamos ali. Todo mundo está com um trauma de abandono, então precisa mostrar que está ali, precisa impor-se. E eu acho que esse é um grande problema que vai deixar, por mais que as pessoas tentem falar e tentem contar histórias, as histórias vão se perdendo por causa disso também. Yeah. Tu vês geralmente com o mundo que estamos agora com... Mesmo online, alguém escreve uma coisa, ou um comentário, ou um tweet. Às vezes tu lês aquilo, há pessoas que leem aquilo, depois é aquilo de responder, ok, mas read it again, read it 3 times, read it 4 times. Pesquisa. Exatamente. Procura Tenta saber. entender porque que esta pessoa está a dizer isso. Exatamente. Né? É que nós queremos argumentar, né? Nós queremos argumentar. É a cena que nós queremos fazer. É argumentar. É o que a Ximena estava a dizer. Nós queremos só discutir aquilo. É tipo, you know, aquela cortina é cor-de-rosa. Eu posso dizer que aquela cortina é cor-de-rosa, mas tu não sabes se eu sou daltónica ou não. You know? Mas tu vais hammer me. Aquela cortina não é cor-de-rosa, porque tu és uma louca e não sei o quê. Mas tu não sabes, from my point of view, né? Eu sou daltónica. Então, tipo, a cortina para mim é cor-de-rosa. Honestly. You know? Mas tu queres argumentar e não queres entender. Tens toda a razão quando dizes isso. E eu acho que isso não é uma cena só moçambicana, não é uma cena africana, é uma cena mundial. Nós estamos num step no mundo de que tudo que queremos fazer é discredit. E só tipo, né? Tens verdades objetivas e tens verdades subjetivas. Há certas coisas que são verdades objetivas, né? Que o dia, que o sol anda à volta anda à volta, que I mean that the planet goes around the sun, you know, e que agora são 15 horas, you know. Isso é uma verdade objetiva, mas tu tens
verdades subjetivas. Mas podem ser 15 horas aqui e de um outro sítio. Exato. Of Provavelmente course. não é. Na Austrália são 15 Exactly. horas. Exactly. Então tu tens aquelas verdades tangíveis e depois tu tens verdades mais subjetivas. E quando tu vais falar com alguém e tirar a opinião de alguém, tu tens que sempre pensar nessas duas coisas. O que é verdade para mim, o que é verdade para essa pessoa e qual é a verdade objetiva. E qual é o background dessa pessoa? Sim. O que é que ela viveu? Yeah. Como é que ela viveu? Como é que ela sentiu aquela experiência? Se ela está a contar isso desta forma, por quê? Será que é uma pessoa que foi abandonada pelos pais? Será que é uma pessoa que sofreu uma violação? Ou será que é uma pessoa que sempre teve tudo na vida, nunca teve que trabalhar para ter nada? Isso conta muito. E se tu fores julgar somente por aquilo que a pessoa está a dizer ali naquele momento e porque aquilo feriu o teu ego ou tocou numa ferida tua, tu não vais perceber a essência do que a pessoa quer transparecer, do que a pessoa quer partilhar. E eu acho que esse é um grande problema de comunicação que nós temos tido hoje. A Aileen estava a falar, eu acho que a nossa cultura também é perdida um pouco, a moçambicana. Falo por minha experiência, né? Por causa... Está interligado, né? A gente pensa que hoje, como temos acesso a tantas informações, sabemos mais que os nossos pais que não tinham essas informações e então discutimos com eles. E a experiência de vida mostrou-me que a gente não entende muitas vezes o que os mais velhos dizem porque a gente ainda não viveu. Depois chega aquela fase que a gente começa a viver e diz, poça, meu pai tinha razão. Maninga. Mas no dia que tu discutiste com ele, eras tipo a pessoa com mais razão do mundo. Então, eu acho que é um conselho que eu daria a todo mundo para ter mais calma, deixar as coisas acontecerem, ouvir e guardar as informações podem ser necessárias no futuro. Outra coisa, em termos de perda de cultura, a Aileen estava a falar sobre as pessoas não acreditam no curanderismo. Eu vou tocar num tópico muito sensível a nível internacional. As crenças, a fé, seja religiosa, espiritual, científica, qualquer tipo de crença, porque as pessoas sempre acreditam em alguma coisa. Se não é numa religião, às vezes o simples fato de acreditar nos nossos pais é uma crença. Aquilo que o meu pai diz é verdade. Aquilo que a ciência diz é verdade. Mas quando tu analisas tudo e pões no papel, por exemplo, começas a analisar esta religião, aquela religião, métodos científicos, espirituais, o vocabulário, a mensagem, o canal de mensagem, da transmissão da mensagem é diferente, mas a mensagem sempre acaba no mesmo objetivo. Sempre. Ela estava a explicar da experiência do marido da noite. Aquela mulher vai lá, tira os tais espíritos na cabeça dela, ela sai mais leve dali. Psicologicamente aquilo tem um impacto tão grande, ela vai chegar em casa mais leve e ela vai começar a acreditar que ela está mais leve. As ações dela perante o marido vão ser mais leves, ela vai se dedicar mais, porque ela acredita que aquilo já passou. E já não está mais focada naquilo, já não está focada, mas por que não está a dar certo? Placebo, né? Exatamente. E tu vais num psicólogo, ele vai falar de uma outra forma, mas o sentido, a maneira como tu vais absorver psicologicamente vai ser a mesma coisa. Tu vais sair de lá tão leve. A pessoa simplesmente vai te dizer uma coisa que tu precisas ouvir para tu esqueceres do problema, para tu não te focares mais no problema e focaste na solução. Ele já deu-te a solução, já tirei-te os espíritos, tu vais para casa, já estás leve. Tu já não tens, tipo, vais ver a vida de outra forma, vais ver o teu marido de outra forma, a tua situação em casa, tu vais encarar de outra forma, porque tu já acreditas que aquilo já passou. É um mindset, né? Exatamente. Já passou que as coisas estão melhorando, né? Exatamente. Na religião é a mesma coisa. Há tantas guerras hoje em dia por causa das diferentes religiões que existem no mundo, mas tu vais estudar a religião no fundo,
todas as religiões têm o mesmo objetivo: paz, serenidade entre as pessoas, fraternidade, viver em comunidade. Mas as pessoas interpretam às vezes de formas muito pessoais, e isso acaba tendo, como tu interpretas de forma pessoal e o outro vai interpretar uma outra religião de forma pessoal, vai haver divergências. Mas quando tu vais na essência da religião, o ponto comum de todas as religiões é essa: é criar paz, ensinar as pessoas a conviverem em sociedade, respeitar o outro, para tu seres respeitado, para conseguirmos conviver juntos. Mas as pessoas já estão, voltamos para o assunto de eu estou a ouvir para responder e não para aprender. Então eu vou estudar a religião para para fazer sentido na minha vida. E não fazer sentido para a comunidade. Então, quando tu começas a levar as coisas muito pessoais e focas em ti, nos teus problemas, tu não ajudas a sociedade, tu não ajudas a comunidade. E é por isso, é daí onde surgem as guerras, é daí onde surgem os desentendimentos, porque as pessoas são muito egoístas e pensam muito nelas. Individualistas. Exatamente. Nós estamos a viver... estamos a big time. Estamos. É assim, olha, eu faço jiu-jitsu e eu tenho um casal pastor que eu gosto muito deles. Apesar de eu não ser very big on religion, eu estimo muito eles e eu vou ter com eles quando eu preciso de um bocadinho de guidance. E por acaso eles são o FJ e a Neylan, e eles são um casal brasileiro, e por acaso a Neylan na semana passada ela falou uma coisa muito importante. Ela disse, da maneira que ela explicou, fez muito sentido na minha cabeça. Porque ela disse, por exemplo, que em tudo que tu fazes, o mais importante, né, na visão dela, é que Deus tem que estar no meio. Por quê? Quando ela explica o mindset, o que eu entendi de não sendo uma pessoa religiosa e tirar essa parte para mim do Deus, né? E olhar assim como tu disseste, né? Profundo, para a essência do que é aquilo que ela estava a dizer. Ela disse que quando tu olhas para a tua vida, tipo, fora de ti, tipo, com um objetivo fora de ti, fora de a tua satisfação, fora do teu prazer, né? Tipo, quando tu habituas o teu mindset a fazer focus noutra coisa, e que aquela coisa, nesse caso Deus, significa muitas coisas, tu vais começar a lidar com os teus problemas e com as tuas divergências de maneira diferente. Porque tu não estás toda hora me, because I don't feel good, because I não sei o quê, because I deserve, because... Não. Tu vais, e primeiro vais te dar isso que tu disseste, paz. Because expectation zero. You know? What comes, comes. E depois tu vais shift o teu foco para um ponto fora de ti. Exatamente. O que vai te obrigar a viver em comunidade. Uns chamam-lhe Deus, outros chamam-lhe Chiquembo, outros chamam-lhe Alá, outros chamam-lhe ciência. Os nomes variam, mas a essência, no fundo, tu vais estudar e vais analisar, é a mesma. Só que pronto, as culturas são diferentes, a maneira de ver o mundo é diferente, porque um sítio faz frio, outro faz calor, num sítio chove muito, no outro sítio tu tens frutas podes escolher frutas a qualquer época do ano. Então, tudo isso vai interferir na tua maneira de ver o mundo. E tu vais criar uma religião ou um dogma. Sim, que vai fazer sentido com relação àquilo que tu vai fazer sentido para ti, inserido naquele meio onde tu estás. E aí é por isso que há essa diversificação à volta do mundo, das religiões e das crenças no geral. Mas tu vais ver, quando fala-se de curandeiros, né? Porque há uma diferença entre curandeiros e feiticeiros. Quando tu vais nas comunidades
mesmo no interior, e vejo as pessoas a falarem sobre curandeirismo, é verdade que falam muito pouco, mas as pessoas conseguem expressar algumas coisas para ti. Tu vais ver que a essência daquilo é transmitir paz nas famílias, ajudar as famílias. Por exemplo, temos sítios onde não tem farmácias, não tem acesso a medicamentos. Essas pessoas tiveram que arranjar métodos de curar doenças que se calhar não têm o mesmo nome que nós chamamos hoje. Mas é exatamente a mesma doença. Eles arranjaram os métodos que estavam ao alcance deles. E o Ocidente arranjou os métodos que estão ao alcance deles. E eu acredito que não são só esses os 2 métodos para curar. Se a gente der uma volta ao mundo, todos os locais têm uma maneira diferente de curar a mesma doença. Então, eu acho que isso é uma... Não, tu estavas a falar que jogaste futebol em, quer dizer, quase todas as partes de Moçambique. Menos? Não. Foi isso? Foi menos? Não. Eu já conheço quase todo Moçambique, Okay. menos a província de Tete e de Sofala. E algumas províncias eu conhecia através de futebol, não todas. Foi o caso de Nampula, foi o caso de Niassa. Pronto, acabei jogando também em Amban, mas não foi só através de futebol. Mas Niassa e Nampula eu só conheci por causa do futebol. Ok. E Zambésia também. E, bom, tu, depois do futebol, quer dizer, tu decidiste, ok, tu saíste, tu falaste, estavas na escola francesa, e foi depois da escola francesa que entraste no futebol? Não, ou durante. como é que tu, antes? Durante, ok. Durante. E como é que tu chegaste, depois disso, foste logo para ser uma ativista, ou foi o teu caminho, quer dizer, para chegar, porque vamos chegar a falar de dicas da Ximena, porque eu já vi a Aileen, passou o teu Instagram, acho que já vi quase todos os vídeos ali e as tuas mensagens, amazing by the way, mas eu queria entender como é que alguém saiu quer dizer, não é sair da escola francesa, mas foi de jogar futebol federado e chegar onde tu estás agora. Ok. Eu acho que são coisas que não têm nada a ver uma com a outra. Good. E dá para fazer os dois, não sair de um para o outro. Okay. O futebol sempre fez parte da minha vida, desde pequenina. Sempre gostei de jogar na escola, na rua, em todo lado. Infelizmente, deixei o sonho de ser jogadora de futebol profissional porque claramente que eu queria ser Não chegaste nas mambinhas? Não. Nada? Não. Tive uma lesão aos 14 anos no tornozelo e insisti até aos 17 anos, mas depois não deu mesmo para continuar. Continuo jogando hoje com amigas, amigos, mas nada a sério. A parte ativista, ambientalista, social, também sempre teve presente na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito empática e sempre gostei de ajudar quem precisasse e sempre senti muito a dor das pessoas. Eu não sei como chamar-lhe, mas a empatia seria a palavra. Eu até hoje não encontrei uma palavra melhor que definisse isso. Quando alguém chega perto de mim e conta-me alguma coisa, algum problema, eu sinto muito mesmo, ao ponto de eu esquecer de mim própria para ajudar essa pessoa. E desde pequenina sempre fui assim. Cresci e como não sei se mencionámos no início, mas sempre fui uma pessoa muito, muito aberta a todo tipo de nível social. Sempre, nunca tive
Chiliques. Sim, nunca tive chiliques. Então, e é essa diferença que fez-me também não ter uma cultura única. Porque na escola francesa eu lidava com vários tipos de pessoas, né? Classes sociais muito altas, mas depois também eu ia jogar futebol, ia para os bairros e lidava com a classe social muito baixa. E eu era a mesma pessoa. Parece impossível, mas era a mesma chimena num sítio ou no outro. E os problemas são diferentes, mas acredita em mim, todo mundo tem problemas nessa vida. Todo mundo. Até a pessoa que a gente olha e pensa, poxa, a vida dessa pessoa é perfeita. Essa pessoa tem problemas. E não existe nenhum problema maior que o outro. E ao longo da minha vida, quando eu faço uma retrospectiva, eu sempre tive ativa no que diz respeito a ajudar as pessoas. E chegou uma altura que esse ajudar levou chegou a um nível, né? Em que as pessoas começaram a procurar por mim para ajudar. Como é que eu vou explicar isso? Eu sempre gostei de ajudar e nesse gostar de ajudar chegou um momento da minha vida em que as pessoas fizeram-me perceber que é uma coisa que eu faço inconscientemente. E a partir daí as coisas mudaram. Eu comecei a ver o potencial em não só ajudar, mas ensinar as pessoas a ajudarem também. E eu acho que isso fez toda a diferença, porque quando é bom ajudar, mas tu consegues transmitir essa vontade de ajudar as outras pessoas, já não é só tu ajudar, já são 5 pessoas. E essas pessoas vão ensinar a outras pessoas a ajudar, então vai se multiplicando numa escala enorme. E eu acho que quando a gente quer ajudar, o ensinar é o mais importante do que fazer, do que tu fazes sozinha. Se tu ensinas alguém a ajudar, já não és tu sozinha, já são 2 pessoas. E essa pessoa vai ensinar a outra pessoa, que vai ensinar a outra pessoa. E isso aconteceu em 2020. Eu vinha, por causa do Covid, vim para Moçambique e estava super aborrecida. Viste? É isso. Vieste para Moçambique de Portugal. Estavas a estudar lá? Sim. Ok. É. E sorry, o que estavas a estudar? Nutrição. Ok. Então, eu estava super aborrecida, era tempo de Covid, ninguém fazia nada, só podia sair para treinar, para caminhar, para apanhar ar. E eu sou uma pessoa, eu odeio ficar em casa. Tipo, eu odeio ficar em casa. Então, aproveitei todas as oportunidades para esparecer, né? E para poder sair de casa, que era ir caminhar. E com todas as precauções, né? Eu ia caminhar e a minha rota era sempre, descia a 24 de julho e entrava na Frederick Engels, ali do Nautilus. Ok. Descia até a Frederick Engels e andava pelo Mirador. Exatamente. Sim. Ok, já estou a perceber. E eu ia sempre antes do sol nascer, assim eu chegava lá e via o sol a nascer. Eu ficava aqueles minutos, era tipo uma rotina diária mesmo. Ok. E foi uma das coisas para mim que eu não senti muito as dificuldades do Covid por causa dessa minha rotina de ir caminhar todos os dias antes do sol nascer, ver o sol a nascer. E até 7 horas eu já estava em casa, porque no verão... it's very early. Exatamente. Yeah. Eu fazia de casa, então tipo 4:30, 5, né? Sim, exatamente. Eu fazia uma caminhada bem longa, mas até 7 horas eu estava em casa e não me cruzava com pessoas, não tinha contacto com muitas pessoas a essa hora. E eu chegava lá e queria partilhar aquela vista, aquela paisagem, o sol a nascer. É muito mágico até hoje. Eu não sei se vocês já sentiram isso. Tipo, o sol a nascer? Sim, é muito mágico. É uma coisa que todo mundo deveria sentir na vida.
E eu também não sou muito de acordar muito, 4 horas, 5 horas, para mim é muito cedo, mas para ir ver o sol a nascer, vale a pena. Eu posso acordar todos os dias a essa hora para ir ver o sol a nascer sem problema nenhum. E ao tentar partilhar esse momento com as pessoas, eu sentia-me triste em ver o lixo ali embaixo. E não é só visual, mas o odor é um cheiro muito forte. E cada vez mais. E quando tu tiravas a fotografia ou fazias o vídeo, aquilo não aparecia. E um dia eu achei que eu senti-me um pouco hipócrita. Eu usufruir de um espaço tão bonito, querer partilhar esse espaço tão bonito com as pessoas, mas não mostrar a realidade do espaço e não fazer nada com relação àquele espaço. Eu sentia-me mal, eu já não conseguia ir caminhar com a consciência tranquila. É como se eu tivesse absorvido aquele problema para mim mais uma vez. Então eu decidi, olha, vou começar a ir caminhar e vou apanhar o lixo que eu conseguir sempre que eu for caminhar. Até que um dia eu disse, não, hoje vou dedicar o dia todo para apanhar o máximo de lixo que eu puder. E tive receio que isso causasse algum problema, né? Não sabia se era possível eu apanhar lixo, senão ninguém iria intervir e dizer que eu não podia fazer isso sem autorização. Então, antes de... Então, antes de fazer isso, eu acabei mandando uma carta. Já não me lembro exatamente como é que aconteceu. Mandaste para o município, é isso? Sim, mandei uma carta para o município a perguntar se eu podia fazer isso. E eles responderam que sim, eu podia fazer isso. E não só podia fazer isso, como eles iriam acompanhar e ajudar nessa jornada. Era só um dia. Então foi lá a diretora da Direção do Ambiente e Salubridade com a equipe dela. E pronto, começou ali, limpamos. E depois, pronto, no dia seguinte eu fui lá sozinha. Fui lá sozinha e com o andar do tempo foi arranjando maneira de incluir mais pessoas, né? Mas a ideia era mesmo limpar ao ponto daquilo ficar tão limpo, daquela zona ficar tão limpo, que as pessoas teriam receio de deitar lixo ali. Passado 2 meses, o local realmente ficou limpo. E eu fico tão triste. Passado 3 anos agora, quando eu passo de lá, já não é a mesma coisa. Só que passados esses 2 meses, as minhas férias já tinham acabado e eu tinha que voltar. Para Portugal. Para Portugal. Então, eu tentei falar com o distrito de Campo Fumo. Eles é que são responsáveis por aquela zona, né? Pela limpeza daquela zona. E pedi para eles darem continuidade, que o trabalho mais difícil já tinha sido feito. Eles só tinham que manter, né? Mas a cidade é grande, os recursos são poucos. Esse é o discurso que eu sempre ouvi e eles não tiveram a oportunidade de dar continuidade. Depois eu acabei decidindo voltar para Moçambique. Vocês disseram no início do podcast que viver em Moçambique é difícil. Para mim é o sítio mais fácil de se viver. Aqui em Moçambique tu consegues fazer o que tu quiseres. As oportunidades estão aqui. Por não ter nada, é onde a gente sabe que tem muitas oportunidades. É onde a gente pode fazer a diferença. E tudo que tu fazes tem um impacto porque ninguém faz. Ainda podemos explorar muitas áreas. Então eu decidi voltar para Moçambique porque eu sinto que aqui é a minha casa, eu sinto-me bem aqui, eu sinto... Em toda parte do mundo tu vais ter dificuldades e não tem a ver com o país ou com as leis do país ou com o estilo de viver no país, tem a ver contigo e com os teus problemas internos. Quando tu começas a ver o mundo de uma forma mais aberta, mais leve, mais suave, as coisas tornam-se realmente suaves. Quando tu começas a interiorizar muitos problemas do ambiente onde tu estás inserido, tu vais te sentir muito pesada porque
tu só estás a ver os problemas. Os problemas sempre vão existir e sempre existiram e sempre... Mas cabe a ti... London. Temos uma visita aqui. Out. Shame. Todinho. He's like staring at... Can I come in? Desculpa, Jimena, podes continuar, sorry. Então cabe a ti decidir quais são os problemas que eu quero encarar. Eu acho que essa é a visão que as pessoas têm que ter. Problemas eu sempre vou ter. Quais são os problemas que eu quero acordar e quero resolver? Eu quero resolver os problemas que existem em Moçambique, então eu vou me dar melhor aqui. Eu quero enfrentar melhor os problemas que existem em Portugal, então se calhar eu estou melhor em Portugal. Os problemas são diferentes, mas quais são os problemas que eu quero enfrentar? Que eu tenho forças para enfrentar, que fazem sentido para mim enfrentar. E aqui em Moçambique os problemas que existem são os que fazem sentido para mim. Eu quero enfrentá-los. E decidi voltar, e quando voltei tive que organizar a minha vida, né? Então o tempo era um pouco limitado para eu dedicar, porque é preciso tu dedicares tempo para essas atividades. A logística não é fácil. Às vezes a gente vê pessoas referências como o Carlos Serra e achamos que é simples, mas não é. A logística é muito difícil. E não só é difícil, como tu tens uma vida pessoal, tu tens contas para pagar. Aquilo não te rende nada. Tu fazes por amor, tu fazes porque acreditas na diferença, porque faz sentido para ti, não porque tu ganhas alguma coisa. Então, quando eu voltei, eu tive que estabilizar-me, né? Já fazia 5 anos que eu tinha saído de Moçambique, saí numa idade, voltei noutra completamente diferente, já tinha que arranjar o meu próprio espaço e organizar a minha vida de zero mesmo. Então, tive esse período. Pouco tempo depois voltei às minhas atividades. Achei que continuar a limpar um miradouro e fazer sensibilização, porque o meu trabalho não é só limpar, mas principalmente sensibilizar e ensinar as pessoas, educar as pessoas, já não fazia muito sentido fazê-lo sozinha. E eu não senti o apoio necessário para eu continuar lá. As pessoas, principalmente os moradores, eu fiquei muito decepcionada porque foram muitos poucos moradores que quiseram dar continuidade e éramos muito poucos para fazer a diferença. Então eu acabei focando-me nas comunidades onde eu via que as pessoas tinham necessidades básicas, mas necessidades básicas, onde tu vês crianças a irem para a escola sem comer, mas sem comer e sem lanche. Ou seja, aquela pessoa saiu de casa, aquela criança sai de casa sem comer, vai... Qual é o rendimento que essa criança vai ter na escola? O que é que ela vai aprender? Não vai ter. Se não tem nem carboidrato para metabolizar energia, como vai ter? Então tu começas a perguntar, as pessoas reclamam muito, aqui em Moçambique as pessoas não pensam, não têm capacidade, mas tu vais ver, são crianças que saem da escola 6, 7, 8, 9 anos, 10, mesmo um adulto, se sai de casa sem comer. Imagina uma criança, o que é que ela está a fazer na escola sem comer? Não está a fazer nada. E foquei-me no distrito da Moamba, mesmo na vila da Moamba, porque é onde eu cresci. Tive uma boa parte da minha infância lá e sou tão grata por isso. Se eu sou a Ximena que eu sou hoje, é porque eu cresci ali. Se eu tenho essa empatia, acredito muito que é por ter vivido ali, por ter vivido tanta experiência boa lá, pessoas boas. Na altura que eu cresci lá não havia violência, não havia... Era um paraíso. As pessoas eram boas com todo mundo. Tu não tinhas sal em casa, tu batias a porta e a pessoa dava-te sal e era vice-versa. Então decidi ir para lá, voltar às origens, como dizem. Decidi ir ajudar e em vez de chegar lá e dar, que é o que muitas pessoas fazem, e eu queria também aproveitar para falar sobre isso, não deem dinheiro, nem comida, nem roupa
às pessoas na rua, nem a qualquer pessoa. Nunca deis nada sem ela ter merecido aquilo. Isso a nível social é muito mau e traz maus hábitos às pessoas. Então a minha ideia na comunidade da Moamba era mesmo incentivar essas crianças a limparem e deixar, né, a comunidade mais limpa, a vila mais limpa, em troca de comida, em troca de roupas, em troca de material escolar, porque além de irem para a escola sem comida, também às vezes vão para a escola sem lápis, porque não têm. Se tu não tens dinheiro para comprar comida, como é que tu vais conseguir dinheiro para comprar lápis para ir à escola? E depois tu chegas na escola, não tens lápis, não tens caderno, mandam-te embora. Sorry, eu estou a rir, mas não é tipo. It's just the Yeah, audacity. é Do you know what I mean? The audacity. Sorry. Então é complicado. E pronto, pelo menos naquele local eu achei que eu podia ajudar, né? Eu e muitas outras pessoas que participaram ativamente, tanto indo lá comigo fazer a limpeza com os meninos, ensinar-lhes a recolher lixo, tanto quanto as pessoas que doaram. Há muitas pessoas que doaram material escolar, roupas, e continuam a dar, né? E eu comecei a sentir que há muitas pessoas que querem ajudar, mas elas não sabem como. Então elas acabam sempre dando roupas, por exemplo, às mesmas pessoas, as trabalhadoras em casa, ou as pessoas mais próximas, e sempre dão às mesmas pessoas. E muitas pessoas já vieram perguntar: mas eu estou sempre a dar minha roupa à minha empregada, por exemplo. Eu gostaria de ajudar pessoas que têm mais necessidades, porque a minha empregada eu já ajudo, né? Já dou roupas, já dou uma oportunidade de trabalho, etc, etc. Eu sei que há pessoas que têm muito mais necessidades e eu não sei como chegar a essas pessoas. Então eu faço essa ponte também, né? E comecei a fazer isso. Até que, passado um ano e meio, 2 anos mais ou menos, comecei a sentir que as pessoas queriam mesmo que o mirador voltasse a ser limpo, né? E começaram a pedir mesmo, tipo: Ximena, por favor, nós sabemos que tu és capaz, Eu acredito que nós todos somos capazes. Depende da prioridade. Então, as pessoas quando dizem tu és capaz, eu acho que elas querem dizer, tipo, isso é aquilo que tu gostas de fazer, é a tua prioridade na vida. Então, estamos a contar contigo por isso. Não porque elas não sejam capazes de organizar e ir lá limpar. Então, e eu fiquei à espera das pessoas não só dizerem que queriam, mas que estavam dispostas também a ajudar. Porque eu também não consigo fazer sozinha. Eu não vou fazer nada sozinha. Eu preciso que as pessoas ajudem. Que vão lá limpar conosco. Se tu não podes ir lá limpar conosco por qualquer motivo, e não importa o motivo, se tu não podes ir lá, mas tens a capacidade, por exemplo, de tu sozinho pagares alguém para ir lá limpar por ti, tu também já estás a ajudar imenso. Estás a dar trabalho a alguém e estás a ajudar a limpar uma cidade em que tu vives. Mas isso, eu já pago taxa de lixo e isso é trabalho do município, não é meu trabalho. Não é o município que passeia nas ruas todos os dias. Somos nós. Hoje em dia, eu acho que todo mundo na cidade tem carro. Então, como tu estás no teu carro, chegas em casa, sais do carro, vais dentro da tua casa, não está sujo. Sais da tua casa, vais dentro do carro, não está sujo, não tem problema. Não é assim, guys. A sério, eu acho que muitas pessoas pensam assim: em algum momento da tua vida, tu vais estacionar teu carro e vais ter que caminhar para algum sítio. E tu não queres passar por uma lixeira. Há pontos da cidade de Maputo que estão-se a tornar lixeiras. Na Frederick Engels, que eu acho que nem a Summershield, nem o Triunfo, né, é uma zona tão luxuosa como aquela. E não é de hoje. Não só pelas pessoas que vivem lá, mas pelo próprio espaço. Na cidade de Maputo, eu não conheço um sítio com uma vista tão bonita.
tu estás no mirador, olhas para frente, tu não vês nenhum prédio, nenhuma construção, tu só vês o mar, vês o sol, se o sol ainda estiver desse lado, vês ilhas, não tens outro lugar aqui na cidade de Maputo. Então, as pessoas têm que começar a valorizar isso. E o meu objetivo é mesmo que as pessoas tomem consciência que não é só o governo ou o município que passeia nas ruas e que usufrui da cidade de Maputo. Somos nós todos. Todos. É, responsabilidade cívica. Tu tens Sim. que ter uma responsabilidade cívica. E se tu conseguires incutir essa responsabilidade em toda a gente, é aí que vai fazer a diferença. Porque, neste caso, não é um município que vai lá deitar lixo. You know? Facts. Tipo, claro, nós pagamos taxa de lixo e tal, e não sei o quê, mas tu estás a tapar o sol com a peneira. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Isso é um dever. É uma dever obrigação. Exatamente. É uma obrigação para nós vivemos em comunidade. Mas existem... Isso, e ajudar a manter a cidade limpa também é uma obrigação. Porque tu hoje achas que eu não preciso porque eu ando de carro e na minha casa está limpa. Amanhã tu não sabes onde é que teu filho vai passar. Ele vai querer passear com os amigos, vai querer passear o cão lá fora. E vai passar por ali onde tu achaste que eu não preciso de ajudar a limpar aquele espaço porque eu não passo dali a pé, passo de carro. Então não é só nós. Tipo, tem as pessoas que a gente gosta à nossa volta. As doenças, por exemplo, é uma coisa que é um tópico que eu gosto de falar nas comunidades, porque é difícil tu queres ensinar as pessoas que têm problemas de fome em casa a não deitar lixo no chão. As pessoas não assimilam, tipo, é difícil para eles, né? Então eu toco muito nesse aspecto saúde, porque o lixo acumulado, os resíduos sólidos acumulados são potenciais para o desenvolvimento de doenças. Águas estagnadas, mosquitos, malária, cólera, e são doenças prevalentes aqui em Moçambique. Então, quando tu começas a explicar às pessoas, né, eu acho que é importante também cada um em sua casa ensinar isso aos nossos trabalhadores, né? Quando tu deitas lixo no chão, aquele lixo vai se acumulando e vai trazer ratos, vai trazer baratas, coisas que vão gerar o desenvolvimento de doenças. E isso não é benéfico para ninguém, porque na comunidade é onde está mais suscetível a haver esse tipo de doenças. A pessoa sai de lá, mas ela trabalha na cidade e vai para a tua casa, onde tu achas que és, como é que se diz? Intocável. És imune. Tu precisas de uma trabalhadora na tua casa, né? Para ajudar-te a limpar e manter a tua casa limpa. Se tu não ajudas com que essa pessoa também não mantenha o seu espaço limpo, nesse caso. Exatamente. Ela é suscetível de trazer as doenças e os problemas para a tua casa. E tu não tens como evitar. A maneira de tu evitares isso é de tu prevenires que isso não aconteça em casa dela. Então, se tu achas que és capaz de entender essa como é que eu vou explicar? Esse problema de saúde pública a nível de resíduos sólidos, tira 5 minutos do teu dia para explicar às pessoas perto de ti que trabalham para ti, que vão ouvir-te porque tu és a pessoa que... Patrão. Exatamente. As pessoas tens uma posição de autoridade. Exatamente. Tira 5 minutos do teu dia para tu explicares. E não acho que é uma conversa a pessoa vai assimilar. Leva tempo, muito tempo, anos. Mas temos que começar. O importante é começar. E mesmo que tu não vejas a diferença, os teus filhos verão. E assim sucessivamente. E isso é outra coisa que eu acho que a nossa geração nós perdemos a paciência.
Perdemos completamente e não temos paciência de esperar para amanhã. Muito menos para o próximo ano e então daqui a 10 anos. E é por isso que nunca começamos. Coisas que levam tempo, nós nunca começamos. Ou começamos e depois... Não, nós estamos muito habituados a ter instant gratification por causa de social media. Cada vez que tu recebes um like ou uma como é que é? Praise por alguma coisa, recebes online e o nível de dopamina no teu brain shoots up. Então tu já não tens aquela cena de delayed, I'm gonna do this today para eu colher tomorrow. You want it now. And then you want to go viral now. You want to build a platform and be successful now. And make money now. Estás a ver? Eu acho que há pessoas que now it's not enough anymore. Eu quero para ontem. It has already have to happen. Yeah. Se não ainda não aconteceu, então nem vale a pena eu começar. Fair enough. Yeah. I absolutely agree. Absolutely agree. Isso é muito bad. Então essa educação ambiental que é nosso dever, para quem tem consciência e tem sensibilidade no assunto, é nosso dever ensinar ao próximo que não tem a mesma sensibilidade porque tem outras prioridades. Dar de comer aos teus filhos em casa sempre vai ser prioridade antes de preocupar se o lixo está no chão ou no contentor. Então tu que não tens essa prioridade, não tens essa necessidade em casa de dar, ainda não é um problema deste comer aos teus filhos em casa. Tira um pouco do teu tempo para ensinar as pessoas a cuidarem do nosso ambiente. E eu acho que as pessoas esquecem-se que sem a natureza nós não somos nada. Porque a natureza é que nos dá ar para nós respirarmos, água para nós bebermos. A comida vem de onde? Hoje tu fazes no laboratório, mas todo aquele laboratório, para ser construído, foi necessário matéria-prima que veio da natureza. Então nós sem ela não somos nada. É a nossa primeira casa. É a natureza. E nós fazemos parte delas. É nosso dever cuidar da natureza. E é uma coisa tão simples e que faz tanto sentido dentro de mim que faz muita confusão as pessoas ainda não perceberem isso. That's a very amazing way to see life. Man, but I even feel a bit like some type of way que eu não tô. Não, é sério. Que eu não tô. I don't think I'm doing. Chuca. No, mas I think it feels a bit like you're absolutely right. Eu nunca pensei nas coisas assim. Nunca pensei em sequer educar a pessoa, né, que vem todos os dias para minha casa e eu never really occurred to me to even do that. E nem sequer pensei que isso fosse fazer diferença. Eu acho que é mais isso. Eu nunca pensei que eu fazer um move desses sequer ia fazer um impacto tão grande. Mas when you put it that way, a pessoa sai daqui com uma educação que vai incutir nas pessoas que estão à volta delas próprias, E a rede vai crescendo, right? E nós não vamos ver isso hoje. And that's the thing. Talvez o que eu tenho pensado é quando eu dou uma roupa e tal, eu estou a ver os benefícios ou não é benefício, mas é o impacto imediato que essa pessoa não tem roupa e eu vou tapar essa lacuna, right? Mas nós não, de facto, nós não pensamos de uma maneira mais abstrata do tipo, eu vou plantar hoje uma semente de consciência. É tipo a mesma coisa. Not to cut you off, mas só para resumir isto. É também aquela coisa de. Porque eu também trabalho nas comunidades com uma. Quer dizer, não é bem NGO, mas estamos a fazer pulverização contra a malária, não é? Então
às vezes quando recebo pessoas de fora para mostrar o programa, tu tens pessoas que querem trazer coisas, né? Material things, tipo para dar às comunidades. Pois. Não, eles precisam disto, eles precisam de footballs, eles precisam de cricket bats, eles precisam disto. E é incrível porque depois dos 3 dias que eles ficam na comunidade, a visitar a comunidade, estamos ali com os tradutores e tal. Eu até digo às pessoas, now you see que estas pessoas não precisam disso. Aquilo que tu trouxeste, cricket bats, nem sabem jogar cricket. Rugby balls, nem sabem jogar rugby. Mas tu dares algum like, não é bem life lesson, mas é tipo só tu interagires com as pessoas, falares com as pessoas, dares tu vens da Austrália, ok, great, tens uma foto dos teus filhos, mostrar, esses são meus filhos, né? Tens uma foto no teu celular, mostra, show them, these are my kids, mostra a eles where you come from. Eu às vezes até levo o mapa do mundo para mostrar a eles. Vocês estão aqui, eu vivo aqui na Austrália. Yeah. Tive que levar um avião para chegar até lá. Só essas histórias, dude, you've already opened up the minds of people. Exatamente. É incrível. Só isso. Não, às vezes as pessoas pensam que eu tenho que dar aquelas roupas. Vou levar estes casacos, precisam de casacos ou precisam de calções ou não, nós estamos a complicar. Olha, eu lembro-me de uma conversa que nós tivemos com a Aileen uma vez sobre dar dinheiro na rua e nós debatemos muito sobre isso. As pessoas pensam que nós chegamos à conclusão que as pessoas quando vão dar dinheiro na rua a alguém é para limpar a consciência delas. É egoísta. Porque imagina lá tu, diz-me lá tu, apanhas uma criança, 11, 12 anos, dás dinheiro na rua. O que é que tu achas que essa criança vai fazer com dinheiro? Dás 100 meticais, 500. Eu vou aproveitar esse podcast para falar um pouco da Associação Chá e Seca. Do it. Que é uma associação que tira as crianças da rua, dá-lhes uma casa para eles poderem viver, para eles poderem comer, poderem vestir, tomar banho. E eles são responsáveis por pôr essas crianças nas escolas também, a reencontrar a família dessas crianças. Se elas não quiserem voltar para casa, não tem problema, podem ficar no centro e eles organizam a escola, tudo. É mesmo uma casa acredito que é uma casa muito mais organizada do que muitas casas de família por aí. E se vocês conhecem uma criança que está na rua, que não gostaria de voltar para casa por motivos, há crianças que são maltratadas em casa, violadas, sofrem violência doméstica e não tem outra opção a não estar na rua, podem levar essas crianças à Associação Chá e Seca. A sede fica na Avenida Maguiguana, perto do Estrela. É uma casa cor-de-rosa. Então, na Avenida Maguiguana, perto do Estrela, acho que se vocês perguntarem a alguém, eu não me lembro exatamente do número da casa. Mas depois vamos pôr na descrição do episódio. Né? E o número de lá, caso não queiram ir até lá também. Então, voltando ao assunto de dar dinheiro às pessoas na rua. As pessoas... Eu pergunto, mas as pessoas pensam que aquele dinheiro que tu estás a dar a alguém na rua, né, vai fazer diferença na vida daquela pessoa? Ou aquela pessoa vai ter que voltar amanhã de novo para pedir de novo dinheiro? Sim, estás a criar um habit. Exatamente. Se eu fico parada na rua e sem fazer nada dão-me dinheiro, por que eu vou trabalhar? Por que eu vou à escola? Por quê? Eu não estou a fazer nada e dão-me dinheiro. As pessoas têm pena, dão-me dinheiro, pronto. Eu só preciso ficar aqui, ter a roupa rasgada, estar suja e já está. Por que eu vou trabalhar? Por que eu vou estudar? Por que eu vou ajudar em casa? It's crazy. E não é só dinheiro. Quando tu dás comida, as pessoas querem dinheiro para comer, supostamente. Podes não dar dinheiro, dás comida.
se eu tivesse comida garantida todos os dias, eu não trabalharia. Porque tens pessoas que, ok, eu não dou dinheiro, mas dou comida. Mas é preferível tu levares aquela comida. É o que eu faço, né? Pronto, são dicas. Deixa-me. Eu levo, se eu quero dar comida, eu dou comida a um guarda, por exemplo. Que eu sei, a pessoa já está a trabalhar, já está a fazer um esforço. Eu imagino que o salário daquela pessoa não deve passar 7.000 meticais. 7.000 meticais aqui em Moçambique não dá para fazer nada. Não dá para alimentar nem a ti mesmo, imagina uma família. Então é aquela pessoa que já está a fazer um esforço, que não pediu nada, que eu vou ajudar. E quando eu for ajudar, eu vou lhe explicar porque que eu estou a ajudar. Para ele entender que eu não estou a dar porque eu tenho pena dele. Eu estou a dar-lhe porque ele está a fazer um esforço e ele merece. Para ele continuar a fazer aquele esforço. Ou, por exemplo, quero, sei lá, tenho muita roupa, né? Não quero só dar à minha trabalhadora que vem aqui em casa. Qual é o problema de dar aos guardas? Eles não têm marido, não têm mulheres, não têm irmãs, não têm filhas. Arruma um saquinho, põe a roupa de bebê, pergunta, tens filhos? Eu tenho umas roupas que quero oferecer. Aquelas senhoras que vendem na rua, né? Tu vês umas senhoras com um coisa de vegetais. A pessoa já está a fazer um esforço de sair todos os dias da casa dela e provavelmente não vive na cidade, não vive perto daquela zona para ir vender e sair dali com talvez 100 meticais de lucro. 50 meticais de lucro, porque ela pode até vender, ter 200, mas depois tem que goivar de novo. Então o lucro dela, e tem que pagar chapa. E depois tem que pagar não sei o quê. E é suscetível a ser assaltada. Porque a pessoa está drogada, chega ali, precisa de dinheiro, a senhora está lá, a velhinha, coitada, não tem forças nem para gritar, nem para nada. Tira-lhe o pouquinho dinheiro que está ali. O que é que te custa a ti? Arrumas um saquinho com roupinhas, se tu tens roupa para dar, ou se ela não tem bebê, ela pode levar aquela roupa e vender. E o dinheiro ela vai usar para usar em casa. Se aquela senhora saiu de casa dela para ir trabalhar, é porque ela tem consciência de alguma coisa, né? Na vida dela, ela sabe o que ela está a fazer. Aquele dinheiro ela vai usar, ela está ali, sabe para que precisa daquele dinheiro e vai usar para fins que fazem sentido. Mas uma pessoa que está na rua, tu não sabes. Tu não sabes se aquela pessoa faz parte de uma quadrilha que quando, principalmente crianças, sai dali com dinheiro, não tem para onde ir, nem como fugir com aquele dinheiro, ele vai ser perseguido e vai ter que entregar o dinheiro todo a alguém. Tu não sabes. Seja dinheiro, comida ou roupa, tu não sabes. Desde aquele filme Cidade de Deus, desde que vi aquele filme, já não dou mais nada, crianças. Nunca vi. I don't trust them. Nunca vi. Cidade de Deus? Não. Do yourself a favor. Tá bem, vou fazer. Tonight. A sério. Não, mas falando a sério, dicas da Ximena. Neste momento, Ximena, bom, para nós tu estás a fazer um above and beyond que tu estás a fazer. Tipo, conscience-wise, né? E vamos pôr os teus Instagram handle, informação, tudo na descrição deste episódio. As pessoas estão a ver ou se estão a ouvir nos podcasts. Mas para resumir, eu queria te perguntar uma coisa. Neste momento, o que é que tu precisas em termos de... Claro que tu tens as dicas da Ximena. Ali tu estás a filmar e também dar informação às pessoas para eles saberem também o que está a passar na nossa cidade, que eu acho que é muito importante. E em termos de ajuda, quando eu falo de ajuda, muitas pessoas pensam que está a falar de onde que eu posso doar ou sei o que, mas não é bem isso. Estou a falar de ajuda em termos de qual é o next step para ti do que estás a fazer neste momento com o ativismo que estás a fazer. Qual é o next step?
A ideia sempre vai ser consciencializar as pessoas a não deitarem lixo no chão, porque nós estamos numa fase base, né? Em que as pessoas ainda deitam lixo no chão. Depois passamos para os níveis a seguir, que é agora, pronto, já não deitamos no chão, deitamos no contentor. Esse lixo que estamos a jogar deitar no contentor, vamos segregar. Reciclagem. Depois vamos reutilizar. O lixo já está separado, mas são coisas que vão levar anos. Nós não podemos chegar num sítio onde as pessoas deitam lixo no chão e dizer não, vocês não podem deitar o lixo todo junto, temos que segregar o lixo. A pessoa ainda está a deitar no chão, man. Tipo, primeiro ensina a pessoa por que não pode deitar no chão, qual é a importância de deitar o lixo num sítio único, né? E que é especializado só para deitar lixo. Quando a pessoa já está sensível a isso, a gente já vai incutir outros aspectos. Então, a ideia a longo prazo é mesmo essa. Chegar ao ponto em que as pessoas não só não deitam lixo no chão, não só segregam lixo, não só reciclam e reutilizam, mas o objetivo principal é que as pessoas aprendam a não consumir lixo. Não é possível reutilizar todo o lixo do mundo. Está a ser produzido muito lixo desnecessariamente. A gente pensa, eu faço comida, faço compras e compro comida a mais, às vezes até fica fora do prazo. E tu só estás a pensar no aspecto comida a pessoas que têm fome. Vamos acrescentar a essa tua consciência, tu estás a poluir. A fabricação, vamos supor uma lata, daquela lata poluiu. O fato de tu teres uma lata que tu não usaste, poluiu. Tu vais deitar isso no lixo, por mais que seja segregado, vai poluir. Então, consome aquilo que tu sabes que tens necessidade. E esse é o nosso objetivo principal. Eu acho que no mundo todo, né? As pessoas que têm como luta cuidar do ambiente, o objetivo é que as pessoas parem de consumir sem necessidade. Aprender a... Será que eu não posso pegar isto na minha mão em vez de usar um plástico? As pessoas pensam, eu vou levar esse plástico e vou utilizar. Não vou usar o plástico. Não preciso do plástico. Eu vou pegar na minha mão uma coisa pequena. E essa luta é muito grande. Eu acho que... Como disseste, isso vai levar anos. Mas por enquanto estamos focados mesmo em ensinar as pessoas a não deitarem lixo no chão, não porem o lixo nas valas. As pessoas até varrem às vezes, pronto, ali em casa, depois pegam aquele lixo, todo o buraco na cidade de Maputo tem lixo. It's really true. Então, onde tem buraco tem alguém que deitou alguma coisa lá dentro. Exatamente. Definitely so. Depois tu dizes, mas quando tem chuvas fica tudo inundado. Claro, as valas estão cheias de lixo, a água não passa. Onde é suposto a água ser drenada, tem lixo. Como é que a água vai passar? Such a good point. E a gente pensa, voltamos àquele ponto. Eu ando no carro e estou na minha casa está limpa, tem um jardim super bonito. Quando chove, quando tem problemas na estrada, quando tem buracos na estrada, o teu carro passa de lá. Então, isso é um aspecto enorme. É uma coisa que vai além do hoje, do agora. E eu gostaria muito que as pessoas pensassem nisso. Pensassem no impacto que cada ação que nós temos tem no mundo a longo prazo. As pessoas só pensam, mais uma vez, no agora. No hoje, no momento e no prazer instantâneo. E acabou-se ali. Nós estamos a perder a capacidade de olhar tanto a nível ambiental como a nível social, qual é o impacto do que eu vou falar vai ter na vida daquela pessoa. You don't care. Enquanto aquilo satisfazer a ti, não te importa o que a pessoa vai sentir, qual é o impacto. Tu não sabes se aquilo que tu vais dizer vai fazer a pessoa suicidar-se. Tu não sabes se aquela lata que tu acabaste de beber Coca-Cola, deitaste no chão,
vai cortar o teu filho amanhã quando for caminhar ali porque a lata já está a degradar-se, ou não sabes. Que vai dar tétano porque Exatamente. it rusts e dá tétano. Ou a garrafa que tu bebeste na praia, deitaste, partiu-se amanhã, teu filho, ou tu, ou tua mulher, ou teu marido, tua irmã, tua mãe, vai à praia, corta-se. Não sabes. That's a really good point. Yeah, that's a good point. On that note, Mas, Ximena, o trabalho que estás a fazer, just continue. Continuas a fazer. Eu acho que é importante que, bom, quem está a ouvir isso, está a ver o podcast, espero que, bom, aprendi muito neste episódio, mas também puseste uma coisa na minha cabeça que também quando chegar a casa vou, né, com o meu work staff, e não só com o meu work staff, mas também com as tuas filhas, Yeah. a tua esposa, com os Sim, teus pais. sim. Meus pais. Yeah. E também as pessoas da minha comunidade, né? Tipo os guardas também, everybody. Ximena, mais uma vez, em nome do pessoal da Kubula, welcome to the alumni. E vamos pôr o Instagram handle da Ximena, dicas da Ximena, follow guys, e ajudem um ou outro, não só dicas da Ximena, mas a tua comunidade. Anything else? Eu queria acrescentar uma ideia que eu não sei como partilhar essa ideia com a cidade de Maputo e com o mundo no geral, principalmente aqui em Moçambique. Vocês imaginem lá quantas lojas tem aqui em Maputo. Se fosse obrigatório, se o município desse obrigação a cada loja ter um caixote de lixo em frente à sua loja, que é mantido por eles próprios. Ou seja, quem retira o lixo, quem limpa o caixote, cada loja só tem um caixote. E não precisam comprar. Há lojas que quando recebem o produto, vêm em caixas. Deixem uma caixa lá fora, para as pessoas poderem deitar lixo dentro da caixa. Há muitas pessoas que reclamam não temos onde deitar lixo. Se cada loja tivesse um caixote uma caixa, tu nem precisas investir num caixote de lixo. Tivesse uma caixa em frente da tua loja e toda loja tem um guarda. True. Esse guarda, além de varrer ali à frente, fosse responsável por levar aquela caixa, ir até o contentor, deitar e voltar uma vez por dia. O que lhes custava? Game changer. Isso mudaria tudo. O município não precisaria investir nada. Não tem que comprar caixotes, não tem que colocar caixotes na cidade de Maputo. As lojas, cada loja, também não precisaria investir nada. É só um decreto, uma lei, uma coisa que obriga. De atividade de qualquer pessoa que está a exercer uma atividade econômica fosse obrigada a fazer isso. Game changer. I'm just saying, município de Maputo, like, tem uma dica. Tipo, tem uma dica da Ximena, guys. Não só o município, mas também quem... As pessoas sozinhas que têm lojas, Sim. claramente. Eu digo isso o município porque é difícil tu incentivares todo mundo a fazer. De 1000 pessoas, uma vai fazer por vontade própria. Mas se tu impuseres uma lei, porque vamos voltar àquele assunto, o dono da loja não está nem aí. Ele não está sensibilizado. Então, uma lei que obriga faz toda a diferença. Faz toda a diferença. It's true. It's true. Fair enough. Well said, Ximena. Bem. Thank you. We're gonna wrap it up. Thank you, Kubulites, Kubula listeners. Kubulites. O Márcio diz que é Kubulites. Eu digo Bula Nation. Bula Nation. That one's better. Márcio é um louco. Muito obrigado, Ximena. Thank you. Thank you so much. Amazing guest. Obrigado a Aileen também. And we're out. Keep following Dicas da Ximena, Kubula. And keep living. Clean the streets. Yeah. Good. Peace and love. We out. We out.
Tchau.